capítulo 12. Êxodo 12, versos 35 e 36. Tem alguém ainda tocando ao Senhor nessa noite? Tocando com fé. Com fé. Aleluia. Aleluia. Acompanhem comigo o texto, por gentileza. Espectadores de todo mundo, acompanhem comigo. Todos os queridos e queridas que aqui estão. Êxodo 12, verso 35. E assim está escrito: Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Amém. Verso 36. E Yahvé, o Senhor, fez que seu povo encontrasse graça. Diga graça. Encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 20 e 21. Louvado seja Deus, exaltado e agradecido seja o nome dele, amém. E assim está escrito, 2 Crônicas 20, 20. No outro dia, ao romper da aurora, diga ao romper da manhã, diga ao romper da manhã, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Uau! Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Verso 21. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero liberar algo muito forte nesta noite, neste momento. Preste muita atenção. Em Êxodo capítulo 12, como nós lemos ali uma instrução que o profeta Moisés havia dado ao povo de Israel. Este povo estava cativo, diga escravo. Esse povo estava escravizado mais de 400 anos pelo império chamado Egito, Império Egípcio. E o Senhor deu uma instrução a Moisés e Moisés transmitiu ao povo. Moisés disse ao povo que que estes pedissem cada um ao seu vizinho ouro, prata e vestes de linho fino, porque Deus daria graça a este povo, e este povo seria achado com graça aos olhos dos egípcios, de modo que tudo aquilo que eles pedissem, os egípcios dariam. O que você precisa entender é o seguinte: havia um império espiritual satânico sobre o Egito. Havia um principado, haviam poderes. Quem lembra das pragas do Egito? Cada praga foi para
desfazer o poder de uma potestade maligna que atuava no Egito. Então, nós precisamos ler as Escrituras com os olhos do Espírito e não com esses olhos carnais. Quem está aqui entendendo? Então, quando Deus deu a ordem ao profeta Moisés para que este transmitisse ao povo que eles deveriam pedir, a Bíblia diz com clareza que Deus daria graça a esse povo. E o que é graça? É favor imerecido. Então o favor de Deus estaria com este povo para que este povo recebesse tudo aquilo que era deles por direito. Por mais de 400 anos eles trabalharam recebendo aquilo que não era devido, recebendo algo injusto. Tem alguém entendendo? Então estes, ao saírem do Egito, iriam receber aquilo que era justo, de direito deles. Não pelo mérito deles, mas pelo mérito do Senhor. Diga graça, favor imerecido. O que eu quero te dizer nessa noite, queridos, é que se vocês se moverem em fé, crendo no profeta de Deus que aqui está a falar convosco, que esta é a noite em que você sai dos Egitos, em que as vossas vidas ainda se encontram. E vocês devem estar exercendo essa mesma ordenança. Comecem a tirar. Comecem a tirar. Diga ordenar. Tudo aquilo que Satanás e suas hostes espirituais aprisionaram. Você tem que fazer isso no nome de Jesus. Faça isso debaixo desta palavra que eu vos dou no nome de Jesus. Mas faça em honra ao Senhor, amém? Você lembra do profeta chamado Elias? Você lembra? Anos depois de Moisés, este surgiu. Já no tempo dos reis. E nós estamos no tempo em que os reis saem à guerra. Estamos ou não estamos? Aleluia. 2 altares foram levantados. Este pelejou mais de 450, 80 profetas de Baal e tantos de Azerá. Cada qual servia a poderes satânicos. Preste muita atenção. O povo que se diz de Deus é um povo que se faz de ignorante, porque a palavra está aqui para revelar todas as coisas. Está ou não está? Enquanto escravos do pecado e da morte, estes depositaram muito sobre altar de Baal. Diga, mesa é altar. Diga, cama é altar. Estes em mesas e camas e vários outros lugares depositaram seu dinheiro. Sim ou não? Às vezes gastaram até o salário do mês. Sim ou não? Em bebedeiras, em orgias, em festanças. Era ou não era? Mas agora vocês não são mais servos do pecado e da morte. Vocês são servos de Deus. E hoje vocês têm que colocar sobre o altar de Deus. Mas sabe o que é interessante? É que quando éramos escravos do pecado, fazíamos com prazer. Não era? Com alegria, não era? Tudo aquilo que agradava ao inimigo. E por que não fazer com alegria maior, com graça maior, com honra maior aquilo que agrada a Deus? É por isso que nessa noite eu quero te chamar a vir a esse altar no nome de Jesus. Vamos honrar juntos ao Senhor com alegria. Vamos honrar o Senhor. Você precisa colocar peso no altar do Senhor, para que você possa tirar do altar das trevas, tirar do império das trevas aquilo que ainda está aprisionado na sua vida. Quer seja no físico, emocional, financeiro, espiritual. Apóstolo, eu não vim pronto para honrar o Senhor. Não tem problema, você vai honrar com a sua dança nessa noite. Mas todos devem vir ao altar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Saia do seu lugar. Vamos honrar Ele. Na tela já está a aparecer as chaves Pix do ministério. No nome de Jesus, o Rei da Glória. A pastora Conceição, ela vai estar com envelope. Se você precisar, é só levantar a sua mão. Faça com alegria, não com tristeza.
Eu tenho certeza que Deus vai liberar fogo neste altar. O altar de Baal, sobre o altar de Baal não desceu fogo, mas sobre o altar de Deus desce fogo até hoje. Aleluia. E continuará a descer eternamente, amém? Glória a Deus, amém? Quem já ofertou, venha. Quem não vai ofertar em dinheiro, venha ofertar com a sua dança ao Senhor, no nome de Jesus. Siga a instrução do profeta, do homem de Deus. Glória a Deus. Isso, todos virão neste momento, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Nós vamos adorar o Senhor. Você lembra que na guerra, o rei Josafá determinou que cantores estivessem ministrando diante do Senhor, e o povo vinha adorando. Aquela guerra, aquela peleja, quem pelejou não foi aquele povo, foi o Senhor. Aleluia. Eu declaro e decreto em nome de Jesus que o Senhor peleja as suas guerras essa noite. Todos venham ao altar no nome de Jesus. Aleluia. Você fica aí. Você não pode se mexer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante, queridos? É que durante a saída do povo do Egito, o Senhor requereu deles um cordeiro. Amanhã nós vamos entregar esse cordeiro. Quem tem preparado o seu cordeiro aí? Amanhã é o dia da entrega do cordeiro, amém? Sabe o que é interessante? Quando você entregar o cordeiro, você vai declarar ao reino do Espírito: o dinheiro não é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor. Porque tem muita gente que, dizendo servir ao Senhor, serve ao dinheiro. É ou não é? Oi, não estou ouvindo. Não é verdade? O único Senhor que a Bíblia relata que não é o Deus, o nosso único Deus verdadeiro, é Mamon. E se você observar, na Páscoa comercial, pagã, as pessoas estão desesperadas, comprando, vendendo, é ou não é? Lucrando com mentiras. Por quê? A Páscoa não é coelho. A Páscoa também não é fertilidade. A Páscoa também não é ressurreição. Enganaram até aqueles que estão dentro de igrejas. Nossa, apóstolo, você está falando muito pesado. Estou falando a verdade, eu posso continuar? Aleluia. Páscoa não é fertilidade. Páscoa é morte. Páscoa é morte. No dia em que Deus julgou o Egito, primogênitos foram mortos. Todos os primogênitos dos egípcios e dos lares que não obedeceram à ordem que Deus deu por meio do seu profeta, pereceram, morreram. E depois, o Senhor separou dentre o seu povo uma tribo de levitas, a tribo de Levi. Sabe o que significa? Deus enviou o seu único filho. Se é o único, era o primeiro, né? Sim ou não? Para morrer, para que este fosse o primeiro de muitos irmãos. Aleluia. Primeiro de muitos irmãos. Glória a Deus. Para que outros filhos pudessem ser gerados por Deus nessa terra. Eu estou a falar com filhos de Deus nessa noite. Se você ainda não é filho, você não sabe o que você está perdendo, mas nessa noite é uma porta aberta para você entrar e se tornar filho, se tornar filha de Deus, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Deixa eu orar ao Senhor. Enquanto isso, você pode estar a depositar no altar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Nós honramos ao Senhor, não somente com as nossas vozes, os nossos corpos. Honramos também com as nossas finanças. Sim, Senhor, são dias difíceis, porque finanças, algumas estão aprisionadas no Egito.
Alguns estão com áreas aprisionadas no Egito. Mas essa é a noite em que estes saem, que nós saímos. Qualquer área de nossas vidas que ainda estejam aprisionadas, que ainda estejam sendo tocadas e atacadas por seres espirituais de trevas, comece agora a requerer o que é seu. Comece agora a declarar o que é seu. Comece agora a pedir agora de volta. Diga: solta, Satanás. Diga: solta, tronos de trevas. Diga: solta, poderes satânicos. Solta, principados da maldade. Diga: solta. Solta as áreas da minha vida agora. Renuncio toda a legalidade que dei. Renuncio toda a legalidade que os meus ancestrais deram. Diga: solta. 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 Eu pego o que é meu. Diga: dá o que é meu. Dá o que é meu. No poderoso nome de Jesus. Continue orando, continue orando, continue orando. Continue ordenando na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro o favor do Senhor sobre ti. O Senhor te localiza em seu favor, em sua misericórdia, para que, no nome de Jesus, todo ser espiritual de trevas, dependente da hierarquia, solte aquilo que é teu. Solte o teu corpo físico. Solte a tua alma. Seja mente, sejam emoções, sejam vontades. Agora, eu disse agora, todo espírito de feitiçaria, de serpente que está segurando finanças, de serpente que está segurando relacionamentos, de serpente que está minguando relacionamentos. Alabaia da bacibi de caia da sorocopotosa. Brete caia sábia na raça. Rotocoposa. Ei, eu sinto a mão do Senhor aqui. Camaia sábia de caia da súria. Solta agora em nome de Jesus. Solta agora em nome de Jesus. Solta essa linhagem. Solta essa linhagem. Solta essa linhagem. Solta essa moça. Solta este rapaz. Solta essa criança. Solta esse jovem. Solta essa jovem agora. É no poderoso nome de Jesus. Eu declaro e decreto que toda obra de feitiçaria é quebrada agora em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria sobre a tua vida é destruída agora em nome de Jesus. Os poderes do Egito não poderão mais permanecer sobre ti. Os teus, até os teus conhecidos serão livres. É no poderoso nome de Jesus. Consagramos ao Senhor, Pai, as nossas ofertas, primícias, dízimos, sementes, votos, no nome de Jesus. Que suba como aroma suave. O cordeiro foi queimado, aleluia. Foi ou não foi no Egito? Foi ou não foi? Que suba como aroma suave, no nome de Jesus. Deus não recebe notas. Deus não recebe pix. Deus recebe o aroma que sobe do nosso ato. Como está o nosso coração, o nosso espírito diante deste ato de honra. É isso que ele aspira. Que suba como aroma suave. E a tua shalom repousa sobre o teu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o rosto dele sobre teu rosto e dos teus. Que ele tenha misericórdia de ti e dos teus. Que ele faça brilhar o rosto dele sobre o vosso rosto. E os conceda shalom, paz, saúde, alegria e prosperidade. Aleluia. No nome de Jesus, amém? Amém. Estenda suas mãos e adore ao Senhor nessa hora. Adore a Ele. E não há outro igual. Diga: Tu és santo, santo. Sim, Ele é o Senhor. E não há outro igual. Tu és santo. Santo,
Ele nessa noite. Ele é santo. Ele não se mistura com o paganismo. E você também não pode, nem eu. Amém. O Deus Santo não tem nada a ver com aquilo que é impuro. Ainda que se caracterize de santo, de imaculado, se é impuro, Ele não se mistura. E o seu povo também não. Amém. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é poderoso para realizar tudo aquilo que Ele sonhou, que planejou para a sua vida e sua família. E Ele é aquele que diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. É de bem, não é de mal. Quero vos dar um destino brilhante, um destino maravilhoso, um destino extraordinário. Você pode tocar nele nessa noite com a sua fé, declarando toda sorte de bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família. Vamos lá, em nome de Jesus, no 3, para a direita, esquerda, frente, atrás, por todo lado. E eu preciso te falar que ainda não é o término desse momento, amém? Só para você não se empolgar. 3, 2, 1. Para a direita, vai! para a esquerda, Frente! à minha frente e para trás. Para a direita, Esquerda! para a esquerda, Frente! à minha frente e para trás. Por todo lado, Sou abençoado. em tudo que eu faço. Declare: sou abençoado. Sim, você é. Toda sorte De bênção Declare. que o Senhor preparou para mim. Decrete. Em todas Vai. as coisas eu sou mais do que vencedor. Tira. Por todo lado Sou abençoado. Que suba como um decreto em nome de Jesus. Suas mãos são abençoadas em nome de Jesus. 3, 2, 1. para a direita, Vai. para a esquerda, à minha frente e para Para a trás. direita. Para a direita, Esquerda. para a esquerda, Frente. à minha frente Faz barulho aí. e para trás. Celebre ao Senhor Jesus. Uou! Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nesta noite o Senhor te entrega a chave da porta. Você vai entrar pela porta para você acessar todas estas bênçãos no poderoso nome de Jesus. Amém? Podem sentar com alegria, que maravilha. Aplauda Jesus, glória a Deus. Uau. Enquanto você senta, eu quero declarar os nossos visitantes, os visitantes da noite, os convidados da noite, amém? Queridos visitantes e convidados, eu vou declarar o seu nome, você levante sua mão assim, ó, que toda a família quer lhe conhecer nesta primeira noite de conferência Revolver. Aleluia. Onde está o Lucas? Lucas, ali está, glória a Deus. Aleluia, bem-vindo, filho amado do Senhor, em nome de Jesus. Onde está a Carla? Carla, ali está a Carla. Bem-vinda, filha preciosa do Senhor. Que Deus te abençoe. Como a família recebe os nossos queridos visitantes e convidados? Vamos lá, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família. Sejam bem-vindos ao avivamento. Aplauda Jesus. Uau. Eu quero declarar abertamente a vocês, Lucas e Carla, que vocês chegaram no lugar do vosso propósito e chamado. Nada ocorre por um acaso, tudo ocorre por um propósito. Diga Deus, diga com fé, Deus não realiza nada
por um acaso. Tudo é por um propósito. Então é propósito de Deus que vocês neste tempo, neste ano e neste primeiro dia de conferência tenham chego a este lugar. Pensei que não foi fácil, mas graças a Deus que Deus deu vitória, amém? Ele deu vitória. Quem vive? Ao seu nome e ao seu povo. Só os vitoriosos, digo obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te liberar a chave. E a chave, ela vem por meio da palavra. A chave vem por meio da palavra. Então anote a palavra-chave desta noite. Oh, aleluia. A palavra-chave é identidade. A chave que irá abrir a porta do sobrenatural para que você e a sua família entrem, amém, sejam movidos e as áreas de vossas vidas sejam movidas, áreas estas que ainda se encontram escravas em algum Egito. Egito, a palavra Egito significa lugar de aperto, lugar apertado. Então a área que você está em aperto é porque ainda está escravizada. Egito fala de lugar de opressão. A área que ainda está em opressão é porque ainda está aprisionada, está em escravidão. Ok? Mas eu declaro e decreto que essa é a sua noite. Você sai deste lugar. Sua família sai deste lugar. Até quem não veio, mas tem alguém aqui representando, vai sair deste lugar em nome de Jesus. Vai sair dos Egitos. Egito, mais do que uma geografia, um lugar natural, é um lugar espiritual. Tem alguém me acompanhando? A vida é espiritual. Os nossos inimigos são espirituais. A Bíblia diz com clareza em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas sim contra seres espirituais. Logo, os cativeiros, os Egitos, as barreiras, os montes, são espirituais também. Tem alguém entendendo? Vocês estão comigo? Fiquem comigo em nome de Jesus. Diga identidade. Diga identidade. Identidade. O que é identidade? É o conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa. Diga qualidades, características. Então é um conjunto. Um conjunto destas qualidades e características definem a identidade de uma pessoa. Conjunto de qualidades e características definem a identidade de uma pessoa. Você quer ver? Filho de peixe é o quê? Filho de peixe é? Filho de águia é? Filho de cachorro é? Filho de gato. Filho do Satanás. Diabinho. Demoninho. Uau. Cebozinho. Meu Deus. Vamos parar por aqui. Tá muito exemplo. E filho de Deus é o quê? Cristinho. Essa é boa. Gostei. Gostei. As crianças estão afiadas. Filho de Deus é? Espírito, cristão, o que mais? Pequenos deuses, interessante. Ok, então, vamos lá, só mais uma vez eu vou perguntar. Filho de peixe é? Filho de Satanás é? Filho de Deus é? Eu tenho que dizer algo para vocês. Depende. Não se enganem, depende muito. Diga prova, apóstolo. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios,
capítulo 15, verso 33. 33. Depende do que, apóstolo? Depende do convívio. Com quem se está convivendo? Onde se está convivendo? Depende. Originalmente era para ser como todos declararam: filho de peixe, peixinho; filho de Deus, né, santinho; filho de Satanás, demoninho, cebozinho. Mas por causa de algo está dependendo. Pergunte: do que, apóstolo? Do que, apóstolo? Já vou lhe responder. Mas vamos ao texto? Leiam comigo. 3, 2, 1, vão. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Vocês entenderam o texto? Não se enganem. Diga para alguém: não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós não podemos nos enganar. A convivência tem um grande poder de corromper ou de aperfeiçoar. Dá glória a Deus. Tem o poder de corromper ou aperfeiçoar a identidade. Diga identidade. Então depende. Nem todo filho de Deus é santinho. Oh, Jesus. E nem todo filho do diabo é diabinho. Depende. Há algo que pode transformar o estado. O quê? Companhia. Há algo que tem o poder de influenciar positivamente ou negativamente. Tem aquele ditado humanista, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi se vou contigo. Brincadeira. Eu te direi quem tu és. É um ditado popular. Mas a Bíblia fala algo semelhante. E eu prefiro ficar com a Bíblia. Quem prefere ficar com a Bíblia? Não se enganem. Você não pode se enganar. Desde que algo chamado pecado entrou na terra. O que entrou? Tudo ficou distorcido, descaracterizado. A própria criação ficou sujeita à inutilidade por causa do pecado. Se a criação, animais aéreos, terrestres, aquáticos, o próprio ser humano ficou dessa forma, sim ou não? Dá para confiar? Eu posso te dar um exemplo? Depois você vai ter que dar um Google, tá? Pesquise no Google esse exemplo: cachorrinho imitando o galo. Um cachorro cantando feito um galo. É sério? Dá para confiar nisso? Tá entendendo? Ele não deveria estar latindo? Sim ou não? Ele não é filhote de um cachorro? Por que está imitando o galo? Convivência com o galo. Você está entendendo? Conviveu tanto com o galo que o galo... Aí ele... Você vai ver, pesquise. Você está autorizado a isso depois que você chegar na sua casa, amém? Dá glória a Deus. Então veja bem, a estrutura é de um cachorro, mas eu não sei se mal ou boa companhia do galo, né? Deus que sabe. Não está agindo como tal. Não está agindo como um cachorro, está agindo como um galo.
E tem outros exemplos também na net. Amém? Tem vários outros exemplos de animais, né? Tem de um leopardo, né? Convivendo com um cachorro, esqueci a raça desse cachorro. Mas eles vivem como se fosse cachorro e outro cachorro, entendeu? Rottweiler, se não me engano, mas ok. Então, esta realidade não está apenas restrita aos animais. Há pessoas que estão dentro de ambientes como estes, cujas companhias são más, e estes são maus também. Você está entendendo? Por exemplo, se você anda com alguém que tudo que faz é chocarrice, não é cachorrice que diz, é chocarrice, amém? Diga chocarrice. Que são piadas e palavreados que não tem nada a ver com o caráter cristão. Ok, tudo bem, vocês estão aqui ainda comigo? E se existem pessoas que convivem com esses tipos de pessoas e estes amam chocarrices. Pessoas que convivem com gente fofoqueira amam a fofoca, é ou não é? Oi? Pessoas que andam com gente que fala mal dos outros, ama falar mal dos outros. As más companhias corrompem os bons costumes. Pode ser o maior santo, a maior santa, mas se anda com gente imoral, torna-se imoral. A Bíblia diz: tenham paz uns com os outros, não é assim ou não? Tenham paz com todos, sim ou não? Mas a Bíblia não nos autoriza a conviver com todos, a ter comunhão com todos, a estar na companhia de todos. Tem alguém entendendo? Por quê? Porque Deus sabe da influência má ou boa que a comunhão, a companhia ou as companhias podem exercer sobre alguém. 3 pessoas dizendo aleluia. E dessa noite o Senhor, Ele quer falar sobre isso conosco. Diga identidade. Vamos ao verso 34, por favor. Já quero chacoalhar a figueira nessa noite, amém? Ó, atenção no texto. Como justificados que sois. Justificados, os que foram declarados justos por Deus, amém ou não amém? Recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha. O Senhor está nos chamando para o bom senso, a sair da loucura, atitudes loucas. Se você pensa que convivendo com gente que não tem a ver com a sua identidade em Cristo, você vai estar fazendo bem a si e a essa pessoa, é mentira. Há uma mentira entrando dentro das igrejas que diz assim: você tem que ter mais amigos descrentes do que crentes para que você possa influenciá-los. Nisso, muita gente está descendo o inferno abaixo de tobogã. Está indo contra a palavra de Deus. Você é o resultado das 5 pessoas que você mais ouve, que convivem com você. Quer seja homem, quer seja mulher. Então muito cuidado com quem você anda. Muito cuidado quem você está ouvindo, quem está te aconselhando, falando na sua vida. Muito cuidado a quem você está abrindo a sua vida. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Agora eu não estou dizendo para você ser o separatista, ou a separatista, não. Eu estou dizendo para você, no nome do Senhor Jesus, ter bom senso e não andar pecando mais. Por quê? Infelizmente ainda tem alguns que não têm conhecimento de Deus. Infelizmente até dentro de ambientes como estes.
Mas deixa eu voltar para algo muito interessante. Vocês ainda estão atentos? Olha como esta realidade é muito forte. Um povo no passado, que foi separado por Deus para ser uma grande nação. Que povo é este? Povo de Israel, conhecido como povo de Deus. Foi separado por Deus para ser uma grande nação, cuja promessa é que reis sairiam do meio deste povo, dessa linhagem, que estes seriam um povo livre, um povo próspero. É ou não era essas promessas? Como eles estavam? Escravizados. Estavam vivendo como escravos. Estavam em escravidão, aprisionados em um sistema religioso pagão. Estavam ou não estavam? Egito, um sistema religioso, haviam vários deuses, até hoje ainda há deuses que são adorados, N deuses que são adorados naquele lugar, naquela região, ok? Então estavam aprisionados em um sistema religioso satânico, em que Faraó era o próprio Deus. Faraó era aclamado como o próprio Deus. O homem era o próprio Deus. E eles viviam ali na idolatria, viviam ali no paganismo. Será que tem alguém entendendo? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Vamos do verso 1 ao 3. Vamos dar uma olhada neste povo. Um povo que foi separado para ser santo, mas estava vivendo como escravo, em escravidão. Olha o que está escrito. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Olha que coisa linda, verso 2. Olha as promessas. Eis que farei de ti um grande povo. Eu gosto da tradução que diz uma grande nação. Eu te abençoarei. Uau. Engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. Olha, tu não serás apenas abençoado, tu serás um abençoador. Quem está entendendo? Verso 3. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Que promessas lindas. Que promessas maravilhosas. Que promessas extraordinárias. Agora vamos para Gênesis capítulo 17, por favor. Verso 1. Gênesis 17. Anos depois, Deus torna a falar com este mesmo homem, reconfirmando e abrindo um pouco mais das promessas. Tudo bem? Quando Deus visitou ele pela primeira vez, ele tinha 75 anos. Agora ele está com 99 anos. Dá glória a Deus. Pois é. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poder. Meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso que está falando conosco nessa noite. É o Deus Todo-Poderoso que está a falar conosco. É a glória do Todo-Poderoso que está aqui sobre nós. Olha o que ele disse: seja fiel a mim. Ele não disse seja fiel ao teu pai. Ai. Ele não disse seja fiel à tua mãe. Ele não disse seja fiel aos teus parentes. Quem está aqui entendendo? Ele não disse seja fiel aos teus amigos, às tuas amigas. Ele disse seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Tenha uma vida correta. Tenha uma vida santa. Tenha uma vida separada. Aleluia! Separada. Mas hoje as pessoas, elas sendo povo de Deus, querem ser fiéis. Você está entendendo? A todos menos a Deus. Saltem comigo para o verso 4. Você ainda está na identidade? Mantenha em mente a palavra-chave. Olha o que Deus disse a ele, ó. Esta é a minha aliança com você. Olhe para alguém e diga assim: é com você. Olhe para outro alguém: é com você. Eu olho para o pessoal de todo o mundo e digo: é com vocês.
Olha o que ele disse: farei de você o pai de numerosas nações. Eu amo essas promessas, porque é o que está sobre a minha vida. E você que chegou a este lugar está sobre ti também. Oh, aleluia. Quem está entendendo? Mas tem algo que você precisa entender além disso, amém? Já vou soltar. Verso 5. Além disso, preste atenção: mudarei seu nome. Olha como Deus é Deus de detalhes. Era trambiqueiro, vai ser justo agora. Era fofoqueira, vai ser correta agora. Quem está entendendo? Oh, Jesus. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. É impossível viver as promessas do Senhor tendo o mesmo desvio de caráter. Eu vou ser mais claro, posso falar? Posso falar tudo? Você está conferindo nessa conferência? Você está examinando a sua vida, a sua família? Examinando a partir da palavra de Deus? Você já está revoltado já? Com aquilo que não está de acordo com isso? Pensei que tinha gente com sono e não revoltado. Dá glória a Deus. Então vou falar. Deus não abençoa Satanás. Eu vou repetir: Deus não abençoa Satanás. Se alguém que se diz filho de Deus tem as características de Satanás, jamais Deus irá abençoar este ou esta. A atitude deste homem era de Satanás. Diga, prova, apóstolo. Quantas vezes ele vendeu a mulher dele? Me diga se não é Satanás. Vendeu a esposa 2 vezes por dinheiro, e por medo de morrer. Não. Você está entendendo? Era um homem que não era brasileiro, mas ele tinha um jeitinho brasileiro, malandro. Você está entendendo? Deus teve que transformar o caráter dele para que ele pudesse ser o pai de muitas nações. Agora eu vou lhe explicar o porquê. Verso 6, por favor. Eu o tornarei extremamente fértil. Este geraria muitos filhos. Você está entendendo? Seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Imagina uma multidão de satanases e governando. Você está entendendo? A identidade, ela é formada na convivência. Olha o verso 7, por favor. Verso 7. A aliança era com quem? Com Abraão, amém? Não era com Moisés, não. Tudo bem. Confirmarei a minha aliança com e seus. Você está entendendo? De geração em geração. Esta é a aliança sem serei sempre o seu e o Deus de seus. Meu Deus. Deus estava dizendo: eu quero fazer uma aliança com você e com a sua descendência. É por isso que o seu nome tem que ser mudado, a sua identidade tem que ser mudada. Verso 8. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre. Eu serei o seu Deus. Olha como Deus realiza as coisas, queridos. Você está vendo um povo separado aqui, através de Abraão. Abraão gerou um filho. Qual o nome desse filho? Isaac gerou 2 filhos. Qual o nome desses 2 filhos? Jacó gerou vários filhos. Não diga o nome deles, por favor. São as 13 tribos de Israel. Dá glória a Deus. Estas mesmas tribos, elas, através de José,
foram levadas ao Egito. Dá glória a Deus. Por quê? Porque este era o portador da bênção. E quem é o portador da bênção, até em lugares de aperto prosperam. Quem é o portador da bênção, até em lugar de crises, flui em abundância. Dá glória a Deus. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 1. Passaram-se alguns anos, algum tempo. Vamos do 8 ao 11, por favor. Vocês ainda estão entendendo? Eu já estou concluindo, amém? Rápido, né? Glória a Deus. Olha só que interessante, ó. Por fim subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre quem? Sobre José. Ele não sabia, não conhecia, não sabia da fama de José, primeiro governador do Egito, aquele por meio do qual Deus prosperou o Egito, por meio do qual o Egito só se tornou o Egito, o grande Egito, o Senhor de toda a terra, por causa da bênção que estava sobre ele. Verso 9. O rei disse a seu povo, olha só: vejam agora o povo de Israel. Que povo? É mais numeroso e mais forte que nós. Um rei reconheceu isso, tá? Um povo mais numeroso e mais forte. Você está olhando para isso com os olhos espirituais ou com os olhos naturais? Deixa eu te falar, Satanás sabe que você é mais forte, que você é mais numeroso do que ele. Satanás sabe que maior quantidade dos que estão conosco, dos que são contra nós. Você está entendendo? Você lembra quando o profeta Eliseu se encontrou em aperto, cercado por um exército sírio? Só que Eliseu, o profeta, é um homem de olhos abertos. Ele via no reino do Espírito. Já o seu aprendiz, o seu discípulo, não. Então ele, ai meu Senhor, tem muito aqui, nós vamos morrer, o que vamos fazer? Ele disse, fica tranquilo, Geazi, ô fulano, ô discípulo. Maiores são as quantidades, os exércitos que estão conosco, do que os que vieram contra nós. Imagino eu, Geazi, olhando e vendo só os inimigos. Aí ele faz uma oração: Senhor, abra os olhos do moço. Aí ele começa a ver. Uau, uau, uau. Satanás sabe. Foi uma terça parte de anjos que caíram. Então, para cada um demônio existe pelo menos 3 seres espirituais da luz para guardar-nos, para nos abençoar, para se mover ao nosso favor. Ele sabe como esse rei do Egito, personificação de um principado, também sabia. Veja o que ele quis fazer. Vai lá, verso 10. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Diga para alguém: Satanás tem planos contra você. Satanás tem planos contra a sua família. Satanás tem planos para a sua empresa, o seu ministério. Satanás tem planos para o seu emprego, para a sua cidade, para o seu estado, para a sua nação. Satanás tem planos. Não podemos ignorar mais os planos satânicos. Veja bem, se não fizermos e houver guerra, eles se unirão. Olha o medo de Satanás. Se haver uma a nossos inimigos, você está entendendo? Lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Verso 11. Assim os egípcios, olha o plano, nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob o quê? Opressão, os israelitas construíram Pitom. É o nome de uma entidade, sim ou não? Ramessés, mais outra. 2 cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Olha o que esse rei fez. Estabeleceu capitães. Você sabia que existem principados
atuando sobre esta nação, que existem poderes atuando sobre bairros, sobre famílias, sobre pessoas, estratégia satânica, plano satânico para mantê-los debaixo de opressão, aprisionados. Diga, a nossa guerra espiritual. Então veja bem, um povo separado por Deus agora estava escravo. E paralelo a este povo, eu estou falando com um outro povo aqui. Ok? Pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Diga, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. É o que está escrito na palavra. Veja bem, os seres terrestres foram formados a partir do quê? Criados a partir do quê? Da terra. Os seres aéreos a partir da terra, do ar. Essa é boa. A partir da terra. E os seres aquáticos a partir das águas. Não é da lama, tá? Tudo bem? Se bem que o caranguejo... Eita! Não fale mal do caranguejo, hein? Ok, tudo bem. Vamos lá, para terminar. Então, e os seres humanos foram criados a partir de quê? De quem? Do quê? De Deus. Olha só que interessante. Ah não, apóstolo, mas esse corpo aqui, ele é natural, certo? A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que Deus formou o corpo da terra, mas o Espírito foi criado do próprio Deus, dele mesmo. E Deus soprou o Espírito criado dentro do corpo formado. Então este corpo formado se tornou uma alma vivente. O cérebro começou a funcionar, dá glória a Deus. Amém? Seu cérebro está funcionando aí? Tudo bem. Então nós fomos criados por Deus, para Deus e para a glória de... Então por que nós queremos viver longe de Deus? Queremos viver com Satanás? Queremos fazer aquilo que Satanás gosta, que Satanás ama, que é roubar, destruir e matar. Porque nós queremos viver como Satanás vive, de forma egoísta. Satanás não ama ninguém, Satanás não tem família, Satanás não tem casa, Satanás não tem onde cair morto. E todo aquele que quer viver como Satanás vive do mesmo jeito. Não tem nada disso também. Porque ele vai tirando isso, ele vai minguando. A Bíblia diz em João 10:10: o ladrão vem senão para roubar, destruir e matar. Silêncio mortal. Uau. Então quantos estão me ouvindo aqui em todo o mundo que foram criados para ser a imagem e semelhança de Deus, para serem abençoados, serem abençoadores, serem felizes, serem saudáveis, viverem na liberdade de Jesus Cristo, mas estão escravos do pecado e da morte, estão na mentira, estão em vícios, estão na idolatria, estão no paganismo. Coelhinho da Páscoa, que traz isso para mim? Queima Jesus. Ora catarabaxerabácia. Estão na imoralidade. Tem gente que acha que idolatria é acender vela para um santo, né? Mas adorar o coelho ao invés de render adoração ao cordeiro não é idolatria? Meu Deus do céu. Imoralidade sexual. Estão... eu vou denunciar algo aqui. Eu vou falar. Vivendo de mágoa em mágoa. Mágoa. A mágoa é a porta para todo tipo de entrada satânica na vida das pessoas. Estão em traumas passados, pactos satânicos, em que o Deus é a própria pessoa, é o próprio pensamento, são as próprias emoções e desejos, são as próprias vontades. E estes foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o Senhor quer mudar a identidade nessa noite. Sabe o que Deus fez com esse povo aqui?
Deus mudou a identidade deles. E sabe em que dia? Foi no dia de hoje. No dia de hoje, há mais de 4.000 anos atrás, o Senhor mudou a identidade deste povo. Preste atenção, eles estavam no Egito, eles eram escravos, sim ou não? Eles eram um povo, sim ou não? Mas Deus queria mudar a identidade deles, de povo para nação, de escravos para livres. Você não está entendendo, eu preciso repetir: de escravos para livres, de povo para nação, de idólatras para adorar um único Deus verdadeiro, de doentes, enfermos para sarados. E eu tenho que te dizer que nessa noite, você que está longe do caminho do Senhor, você que nunca se achegou ao Senhor, que tem se enganado até hoje, Deus quer mudar a sua identidade para filho, para filha de Deus. Mas agora eu vou falar com um povo que já é filho e filha. Tem povo que é filho e filha aqui? Eu vou quebrar tudo agora, aleluia! Glória a Deus, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6, versos 16 e 23, olha lá. Eu sinto Deus movendo pessoas nessa noite. Deus quer mover pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 16, olha só que interessante, ó. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Então escute isso: o poder de decisão não está nas mãos de Deus, está nas tuas mãos. Para ser mais exato, está na tua boca e no teu espírito. Aleluia. Dá glória a Deus. Amém? Saltem para o verso 23, por gentileza, vai lá. 23. Pois o salário do pecado é mas a dádiva de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso. Preste atenção, a vida eterna só pode ser recebida por meio de Cristo, quando Ele se torna o nosso Senhor. Então você precisa confessar Jesus como seu Senhor. Você precisa se reposicionar no senhorio, debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Você não pode mais se enganar, amém? Cadê os filhos de Deus essa noite? Ok, filhos de Deus, amém. Diga: as más companhias corrompem a minha identidade. Com quem você tem passado mais tempo? É com Mamon? É com os amigos, as amigas? É com você mesmo? Você precisa passar tempo com Deus. Você precisa passar tempo com Deus. Sabe por quê? Porque passando tempo ou perdendo tempo com um aparelho celular, com outras coisas, acho que tem alguém entendendo. Muitos, sendo filhos, têm vivido como escravos. Vou repetir. Muitos, sendo filhos, já nasceram de novo da água e do Espírito, mas estão vivendo como escravos. Exatamente como o povo depois que saiu do Egito. Eles estavam livres, sim ou não? Estavam se tornando uma nação. Já tinham tido a identidade mudada, mas estes viviam como escravos, sempre com saudade do passado. Ai, que saudade das cebolas, das carnes, dos peixes, alinho poró. Que saudade, né? Do tempo da bebedeira, do tempo da orgia, do tempo da imoralidade. Que saudade dos amigos. Era amigo de verdade, era amiga de verdade. É mesmo? É mesmo? Muitos já estão até debaixo da terra, é mesmo? O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 17, por favor. Verso 17, vai lá. Graças a Deus
Porque antes vocês eram escravos do pecado. Quem era escravo do pecado antes aí? Mas agora obedecem de todo o coração, diga de todo o espírito, a este ensino que lhes transmitimos. Quem tá aprendendo aqui o que você está falando? O que você está falando? Tem que obedecer de todo o coração que eu estou falando aqui, da parte do Senhor. Saltem para o verso 22. Diga graças a Deus. Agora, quando? Não, amanhã. Amanhã é agora. Porém estão livres do poder do diga, o pecado não pode mais me dominar. O pecado não pode mais me dominar. Então estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Diga agora, estou debaixo do poder de Deus. É mesmo? Porque os que estão fazem aquilo que conduz à santidade e não aquilo que conduz à morte, que é o pecado. Estamos a entender? Então você sendo filho, você não pode viver como escravo. Você sendo filha não pode mais viver como escravo. Você tem que viver como escravo de Deus. Você não é mais escravo do pecado, você é escravo de Deus agora. Aleluia. Então suas práticas não são mais demoníacas, suas práticas são santas agora. A glória a Deus. Coloque sobre os nossos pés essa noite em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 5, vai lá. Você precisa despertar nessa noite. Diga identidade. Você precisa assumir a sua identidade nessa noite. Há uma mentira satânica que diz assim, ó: todos nós somos filhos de Deus. Diga, é mentira do diabo. A Bíblia diz que devemos pregar o evangelho a toda criatura. Se fosse verdade o que o diabo está falando, ele diria: pregue o evangelho a todos os filhos. Jesus teria dito: pregue o evangelho a todos os filhos, em Marcos 16. Mas ele disse: pregue o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque só se torna filho de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12, aqueles que reconhecem o seu Filho como Senhor. Os que creram e o receberam o poder de se tornarem ou de serem chamados os filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. E se nós somos filhos, a partir do momento que confessamos, crendo que Jesus é o Senhor, nós temos que, de fato, viver como novas criaturas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. E isso também está relacionado às amizades, aos costumes, às práticas. Oi? Aleluia. Você precisa entender isso. Talvez esteja a falar com pessoas que elas estão vivas demais. É por isso que pensa é morte. Você precisa morrer nessa noite. O teu ego precisa morrer, o teu orgulho precisa morrer. Você precisa morrer para aquilo que você acha e passar a viver por aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito. Aleluia. Jesus Cristo, a morte de Jesus foi para que esta realidade possa ser acessada, para que você possa receber uma nova identidade. Quer saber qual é a sua identidade agora? Não é simplesmente filho e filha. Leia o texto comigo. E de Jesus Cristo, Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Calma. E o governante de todos os reis. Todos os reis. Diga, Jesus é o Rei de reis. Acho que você está entendendo. O que mais? Além de filho, o que você se torna? Mas calma, tem mais. Toda a glória seja aquele que nos... Pegue na mão de alguém que Jesus te ama. Te ama tanto que morreu para a libertação
a tua libertação, a libertação da tua família, para que sejam livres de todos os teus pecados, por meio do sangue dele. Solta a mão dele aí, solta a mão dela. Verso 6. Glória a Deus. Amém. Foi por meio do seu sangue, a sua morte, o sangue derramado. Leia comigo. 3, 2, 1. Ele fez de nós um reino. Calma. Ele fez de nós o quê? Um reino de quê? Reis e sacerdotes. Você está entendendo a identidade que você tem? Você não pode mais viver como escravo do pecado. Você não pode mais viver debaixo das patas fedidas, chulezentas de Satanás. A arma de Satanás é a mentira e o engano. A Bíblia diz em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Você está entendendo? Você precisa hoje acessar a verdade. Você é filho? Quem já recebeu Jesus? Ok. Quem não recebeu vai receber agora. Eu vou orar. E quem está fora da postura de filho vai voltar nessa noite no poderoso nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é uma profecia. Esse é o ano em que os filhos voltam para a casa do Pai. Esse é o ano em que os filhos voltam para a casa do Pai. Você que está na internet também. Essa é a noite que você volta para a casa do Pai. Não há distância, não há limites para o poder de Deus. Aleluia! A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém? Aplauda o nome dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. No nome de Jesus. Deus te vê. E eu também te vejo no Espírito. Comece a clamar pelo sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus sobre a tua vida. Clame pelo sangue de Jesus sobre a tua família. Clame pelo sangue de Jesus sobre tudo e todos que levam teu nome. Eu quero, nesta hora, te abrir oportunidade. Você que nunca confessou a Jesus como teu Senhor, Ele só pode ser o teu Salvador se Ele for o teu Senhor. Jesus só pode ser o Salvador daqueles que Ele já é o Senhor. Em nome de Jesus, faça essa oração com todo o seu espírito, com toda a sinceridade. Posso, não estou com vontade. Não é vontade, é decisão. Não é sentimento, é decisão. Os sentimentos estão na alma, e a nossa alma não quer Deus, mas o nosso espírito clama dia e noite por Deus. O nosso espírito clama dia e noite: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. E o teu espírito está a clamar: Abba Pai, Abba Pai. Ora badaraba sebe de caia da baciria cadaraba. Ribeleiro sia de calabrão de livrasse. Ribode cadarama tori cadarama. Retoque a sete de raia de catar. Você que nunca confessou a Jesus, diga: eu te confesso, Jesus, como meu único Senhor. Tu és o meu Senhor a partir de agora. Cansei de ser escravo de Satanás. Cansei de ser escravo do pecado e da morte. Diga a Ele: eu quero ser filho. Eu quero ser filha. Diga: perdoa os meus pecados. Perdoa todos eles, todos eles, todos eles, todos eles. Diga: eu me arrependo. Eu me deixo ser movido de volta para a origem, para o que fui criado, para o que fui criada. Aleluia. Diga: estou de volta à minha origem. Diga: muda a minha história, Senhor. Muda a minha história. Diga a Ele: eu quero os teus planos. Assim eu declaro no nome de Jesus que você nasce de novo agora. E que o Espírito Santo passa a habitar dentro do teu espírito. E você é chamado filho e filha de Deus.
Mas eu também quero chamar você que está afastado do caminho. Você que está afastada do único caminho que leva à vida. A Bíblia diz que há caminhos para os homens que parecem direito, parecem corretos, justos, mas que no fim são morte. Só um caminho que leva a Deus. Este é Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu quero te chamar a voltar para o caminho agora. Volte para o caminho agora. Diga a Ele em nome de Jesus. Você pode me ajudar a orar? A família pode me ajudar a orar? Diga em nome de Jesus. Declaro agora que estou arrependido, arrependida. Que na casa do Pai é o único lugar em que devo estar. Que nesta casa tem pão fresco, tem vinho novo. Tenho falta desse pão, tenho falta deste vinho. Diga: Senhor, pequei, não sou digno de ser chamado filho e filha, mas arrependido, arrependida estou. Estou aqui na tua presença. Por favor, me recebe de volta. Me faz teu escravo. Me faz tua escrava. Eu te amo, papai. Ah, papai. Eu sou teu, sou tua. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. E o Senhor, em nome de Jesus, te recebe de volta. Não como escravo apenas, mas como filho e filha. Troca tuas vestes. Uma nova identidade requer uma nova veste. Ele troca o teu caráter. Sim. Ele te dá uma família. Uma família! Uma família para pertencer, sim. E Ele te dá autoridade. Se chamado de filho, de filha de Deus. Os teus pés são lavados e uma nova sandália é posta, para que você caminhe no caminho correto. Você crê nisso? Eu quero deixar muito claro, você que fez a primeira oração pela primeira vez, você que fez a segunda oração, porque de fato você estava em outros lugares. No final dessa conferência, levante seu nome, apóstola. Procure a mim e a apóstola, que nós queremos lhe dar um abraço e entregar uma palavra de Deus para você. No nome de Jesus. Aplauda Jesus. E o meu espírito toca o teu espírito agora, de todos vós. Do outro lado da tela também meu espírito alcança. O Espírito de Deus movendo o meu espírito. E eu falo ao teu espírito e eu te chamo pelo teu nome. Eu te chamo pela tua origem. Você precisa entender nessa noite que você não é um qualquer, você não é uma qualquer. Então não se comporte dessa forma. Sendo filho, sendo filha,
tendo uma família, uma casa espiritual chamada Penny Church. Não ande por aí como se você não fosse alguém importante para Deus. Não ande por aí como se você fosse uma andarilha, um andarilho, sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem casa. Você está me ouvindo? Eu estou falando com o teu espírito agora, com o vosso espírito. E eu declaro e decreto que você entende a partir de agora que nós não somos uma igreja, nós somos um ministério. Eu disse que somos um ministério. E que você não foi chamado para o ministério, você foi chamado no ministério. Deus te chamou neste lugar. Deus te chamou neste lugar. Deus te chamou neste lugar. Deus te chamou para este lugar. Deus te chamou neste lugar. Este lugar que é de nações. E através de nós, uma grande nação surgirá. Uma mega igreja surgirá. Essa cidade será chamada de Cidade do Avivamento. E nós levaremos avivamento para mais de 211 nações. Aonde houver uma nação, ali haverá a Penny Church. Onde houver uma nação, haverá uma Penny Church. Tem mais coisas, mas só falo até aqui. Então se posicione dessa forma. Para de ficar lembrando das cebolinhas. Para de ficar lembrando dos pepinos. Para de ficar lembrando das carnes, dos peixes que você comia no Egito. Você chegou na terra da promessa. Eu digo ao teu espírito, mova-se agora. Mova-se agora. Mova-se agora. Seja movido agora. Toda a área da tua alma que está em Egito. Em Egito. Não ficará nenhuma unha do Egito. Você sai do Egito, sua família também sai. Você sai do Egito, sua família sai, suas finanças saem. Você sai do Egito, as suas finanças saem, sua família sai, os seus amigos saem, seus parentes saem, o seu bairro sai, sai todo mundo! Até os teus funcionários saem! No poderoso nome de Jesus. A mão do Senhor te move nessa noite. Diga amém. Diga amém. A mão do Senhor move os teus nessa noite. Diga amém. A mão do Senhor move as tuas finanças nessa noite. Diga amém. A mão do Senhor move o teu espírito nessa noite. Diga amém. Até o teu bairro é movido pela mão do Senhor. Diga amém. Ah, entra pela porta agora. Entra com essa nova identidade. Entra com essa nova identidade. Entra. Passa. Em nome de Jesus. Transiciona agora. Transiciona agora. Transiciona agora. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Eu declaro que os sinais passam a te acompanhar a partir de agora. E amanhã tem mais, no poderoso nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, aleluia. E a comunhão do seu Santo Espírito seja contigo e seja com os teus. Não só nessa noite, mas a partir dessa noite. Por todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Só os filhos digam amém. Até amanhã, hein? Deus abençoe.